Olá, você está no programa Sou no Sistema Sagres de Comunicação. Sou, que no inglês significa alma e em português nos remete à conjugação do verbo ser. Sou de alma e sou de ser. Um programa que busca enxergar o ser humano em suas dimensões biopsicossocial e espiritual. O meu nome é Lívia Bailão e eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de estatura mediana, tenho 45 anos, pele branca, meus olhos são azuis, os cabelos medianos. Estou usando uma blusa azul claro com uma calça e um sapato da cor azul marinho. O nosso tema de hoje é um tema muitíssimo interessante, muito pertinente e relevante. Nós vamos falar sobre dependência emocional e os caminhos para construir relações mais saudáveis. Quem está conosco para esse bate-papo maravilhoso é a Luana Debs. Ela é psicóloga clínica de mulheres com especialização em relacionamentos abusivos. Luana, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um prazer imenso estar aqui. E eu vou aproveitar também para fazer a minha autodescrição. Então, eu sou uma mulher de estatura baixa, gordinha, com os cabelos loiros, médios, loiros com mechas. Estou vestindo um vestido marrom com algumas estampas e estou com alguns adereços também. Que bom, Luana, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite. E é um tema bastante importante que está presente na nossa vida diária, esse da dependência emocional, que pode gerar relacionamentos abusivos. E nós vamos aqui trazer um olhar, trazer uma perspectiva sobre essa temática, né, que é a sua especialização. Mas conta para nós, Luana, o que caracteriza, o que nós podemos chamar de dependência emocional? Então, a dependência emocional é uma condição e um estado interno de uma sensação de insegurança, de desamparo, de necessidade de ser cuidada, de precisar de alguém para validar as nossas decisões, os nossos caminhos, para nos orientar na vida, para cuidar, uma sensação de não dar conta mesmo de fazer isso por nós, que acaba gerando essa necessidade de ter o outro ali para compensar esse reconhecimento de uma falta mesmo. Entendi, mas assim, pelo que você está falando, não significa então viver sozinho, também não ter dependência emocional, não significa não precisar do outro de nenhuma forma, porque a gente vive nas relações, né? Então, a dependência emocional é um precisar mais profundo? É uma sensação de necessidade, quase que de sobrevivência mesmo. É a sensação de que sozinho eu não dou conta. Então, eu despejo no outro tudo aquilo, né? Toda aquela carência, toda aquela falta que me tem, né? Para que o outro possa me suprir nessas necessidades. Então, a gente, né? Nós seres humanos, nós somos interdependentes. Nós precisamos uns dos outros para poder viver, né? Para poder viver e nos organizar enquanto sociedade. Então, não é bem não precisar, né? A gente precisa, mas o fato é sentir que não consegue mesmo estar bem, regulado, estar na vida, né? Se sentir confortável sem ter alguém ali fazendo essa compensação dessa falta que se sente. Perfeito, Luana. É mais comum a dependência emocional nas mulheres ou também acontece muito nos homens? Como que a sua experiência nos mostra? Os estudos, né, em si apontam que as mulheres têm maior tendência ao desenvolvimento da dependência emocional e isso está muito ligado às questões culturais, né? Então, a forma como nós somos educadas, a forma como nós somos ensinadas a nos vermos como frágeis, delicadas, como mais irracionais, né? Como mais emocionais, faz com que a gente se sinta, tenha maior possibilidade de se sentir mais insegura em relação às tomadas de decisões da vida, mais insegura em relação à nossa capacidade como um todo. Então, em geral, nós mulheres estamos temos mais possibilidade, sim, de desenvolver dependência emocional. Entendo. E existe a correlação entre dependência emocional e um relacionamento abusivo? Eu quero dizer assim, se aquela parceira daquela relação é uma pessoa que tem independência emocional, pode haver ali um abuso por parte do parceiro, assim, nessa dança da relação?
Não exatamente por conta dessa mulher ser dependente emocional. Eu sempre digo que o fator de risco para viver uma relação abusiva, para ter uma violência doméstica numa relação, é ser mulher. Porque a relação abusiva, a violência doméstica, ela está muito no campo dessa questão da socialização, do machismo, do patriarcado. A dependência emocional, ela pode ser um fator que colabora para a permanência dessa mulher no relacionamento. O que vai fazer com que, à medida que esse relacionamento ele vai caminhando e tudo mais, o ciclo da violência ele gira, então ela vai permanecendo ali e as violências podem ir se agravando. Então o que a gente pode dizer é que a dependência ela vai contribuir para que seja mais difícil para essa mulher conseguir sair mais rápido desse relacionamento. Entendi. Então, os relacionamentos abusivos estão aí, né, muitas vezes colocados, e se houver um caso de dependência emocional, a situação fica mais difícil ainda. Seria isso, né? Romper com aquela relação, exatamente. dizer não àquele abuso. Sim, né? Porque o companheiro, para a pessoa que está num processo de dependência emocional, ele se torna um fator de sobrevivência para a pessoa, né? E à medida que o relacionamento abusivo ele acontece, isso é fortalecido pelos próprios abusos. Então, a gente tem um processo de dependência emocional que pode acontecer no desenvolvimento, na infância e tudo mais, por conta de situações ali da própria dinâmica da família e tudo mais, mas o próprio relacionamento abusivo pode ser um causador de dependência emocional por conta do próprio ciclo. Então, à medida que o relacionamento vai acontecendo, as violências psicológicas, principalmente, elas podem causar a dependência. Né? Você acha que tem a ver também dependência emocional com dependência financeira, por exemplo? Eu vou perguntar assim, de outra forma, porque vamos supor que tem mulheres que estão colocadas no mercado de trabalho, ganhando salários compatíveis com os dos seus cônjuges e vivendo situação de dependência emocional? Eu acho que elas podem estar juntas, elas podem caminhar juntas, mas não necessariamente. Nós temos mulheres que são independentes financeiramente, mas são dependentes emocionais, porque são lugares diferentes. Mas também a gente encontra mulheres que têm dependência emocional e a dependência financeira. E esses dois fatores, a gente sempre fala, né? Quando existe uma sobreposição de fatores, isso vai ficando cada vez mais difícil, né? Não é que não seja possível, é muito possível de sair, é muito possível de cuidar, de desenvolver autonomia, mas isso vai dificultando. Mas eu não diria que a dependência emocional tem alguma ligação com a dependência financeira. São fatores que podem estar conectados ali, podem estar presentes, mas não necessariamente relacionados. Senão não existia, como você está falando, a mulher com independência financeira, mas extremamente dependente, às vezes, né, emocional e afetivamente. A gente tem um estigma a respeito das mulheres que estão em relações abusivas, né? Geralmente a gente enxerga essas mulheres, a gente tem a ideia de que essas mulheres são muito frágeis, são às vezes mulheres sem informação. E não, na verdade, mulheres de todos os tipos, de todas as classes sociais, com várias questões de raça, de classe, de interseccionalidades no geral, podem viver isso. Porque, na verdade, como eu disse, o ponto está muito mais conectado com a violência como caminho para a solução de problemas que foi autorizado aos homens, né? Então, esse olhar machista em relação também ao poder e controle sobre as mulheres, do que em relação a alguma característica que essa mulher possa vir a ter que faz dela uma presa mais fácil. Todas nós podemos estar e às vezes nem percebemos, porque grande parte das relações abusivas, na verdade, estão no âmbito das sutilezas, dos abusos psicológicos mesmo. Que são mais sutis, né? Exatamente. Como você bem colocou, né? Bom, como que a gente pode cultivar identificar, primeiro vamos lá, como que nós podemos identificar se está tendo dependência, se eu estou numa situação de dependência? Os sinais e sintomas, eles estão muito
conectados com os próprios sinais e sintomas de uma pessoa que está num processo de dependência química, por exemplo. Então, as pessoas que estão no processo, as mulheres, né, vou usar as mulheres aqui porque a maioria das vezes a gente vai encontrar mulheres, né, nessa condição. As mulheres que estão em relações e vivem a dependência emocional, elas sentem, na ausência desses companheiros, sinais e sintomas de ansiedade, né? Elas estão o tempo todo preocupadas com a relação, com aquela sensação, aquele sentimento de ameaça. São extremamente ciumentas, possessivas? Podem vir a ser, mas às vezes elas são muito inseguras, né? E estão o tempo todo conectadas, ligadas mesmo à manutenção desse relacionamento. Então a gente vai encontrar mulheres que às vezes antes de se relacionar tinham uma vida social muito bacana, tinha muitas amigas, fazia atividades, viajava, fazia atividades, hobbies e tudo mais. E quando começam a se relacionar, ainda que seja dentro de uma relação que possivelmente seria saudável, elas vão abandonando isso, porque a atenção fica toda, a energia fica toda focada no companheiro, no relacionamento, na manutenção desse relacionamento. E qualquer sensação de que aquela conexão está sendo rompida de alguma forma, seja porque você mandou uma mensagem, ele demorou para responder, ou porque você ligou e o telefone não atendeu, não necessariamente um término, as sensações são mesmo de abstinência. Às vezes coisas simples, né, tomam de uma dimensão, uma ansiedade muito grande, e isso pode ser então um indicativo de que nós estamos entrando nesse lugar de dependentes, né, de perdendo a nossa autonomia. Sim, né? sim. Muito interessante. Agora nós vamos para a segunda parte da nossa entrevista aqui, que é como construir relações mais saudáveis, né? Então, você disse aí dos sinais, quando começa a ter essa essa perda dessa autonomia, né, da pessoa, vai se alienando para o outro. Então, como que a gente fazer o caminho para chegar numa postura de saúde emocional para uma relação de não dependência? Primeiramente, eu acho que isso precisa ser feito desde que a gente é muito jovem, se a gente tem a possibilidade, né? Então, eu gosto sempre de falar, mães, trabalhem a autonomia das suas filhas, né? Assim, não só incentivem a beleza ou a aprovação masculina como um caminho, ou a coisa da maternidade, do casamento. Incentive essas meninas a construir uma autonomia em relação a trabalho, amizades, né? Para que elas possam apostar as fichas delas ao longo da vida em várias coisas e não só em uma única coisa, né? Porque a gente tem uma educação muito voltada para isso quando a gente é pequenininha. Se a gente for observar, né? Quando a gente é pequena, a gente já vai através das tecnologias de gênero, que são os nossos brinquedos, a televisão, a novela, enfim, a gente já vai sendo incentivada muito ao amor, ao relacionamento amoroso, à maternidade e tudo mais, e isso acaba fazendo com que a gente entenda que o nosso modo de sobrevivência, que a nossa felicidade, que o nosso caminho para uma vida plena está só ali. E não é que não possa ter isso na nossa vida, mas eu diria que apostar as fichas em outras coisas seria muito interessante, né? E na vida adulta, quando a gente se percebe nesse caminho, né? A gente vai se perceber muitas vezes muito isolada do mundo. Então, é fazer esse caminho de volta, né? Esse caminho de retomar as amizades, de construir novas amizades, de ter hobbies, de ter atividades prazerosas, de ter sentido de vida para além de um relacionamento, né? Do fortalecimento da sua própria autoestima através do autoconhecimento, das suas habilidades. Então, o desenvolvimento de uma autonomia que é psicológica, emocional, não só financeira. A financeira também conta porque ela também fortalece um outro lado nosso, que é esse de sensação de capacidade, né, no mundo, mas de autonomia psicológica e de sentir que você tem com quem contar para além daquela relação. Porque muitas vezes a gente vai, nesse processo todo, se isolando tanto que a gente pensa, não tem nem como eu sair daqui, porque eu não tenho mais ninguém com quem eu posso contar, né? Eu não tenho mais as minhas amigas, eu não tenho mais nem os meus familiares, eu já não convivo. Então, é esse caminho de volta, tanto para dentro, para si mesma, quanto também para o nosso ambiente, né? Para a nossa vida social, para aquilo que faz sentido para a gente descobrir as nossas habilidades e apostar nelas.
Luana, eu estou achando muito interessante o que você está trazendo e eu queria fazer um contraponto em relação ao que você falou, para a gente analisar os dois lados da situação, né? Você comentou que vem muito o estímulo a essa criação, onde a menina, né, tenha mais autonomia, busque prazer em várias frentes, consigo mesma e nas suas relações, como um fator que vai evitar um quadro de dependência emocional no futuro, né? Aí eu quero trazer, então, uma geração também de mulheres que estão tão focadas em ser autônomas que elas não dão conta de se relacionar, não abre espaço para que chegue um companheiro, para que oferte, para que graceje, para dançar aquela dança saudável entre masculino e feminino. Você analisa, você vê esse lado também? Vejo, claro, e acho que é muito importante a gente perceber que os extremos, eles comunicam muitas vezes traumas, né? Adoecimentos, né? Traumas, né? Eu falo muito sobre isso com as minhas pacientes, no sentido de que a flexibilidade, ela ajuda a gente a viver o presente, né? As relações e tudo mais. E quando a gente é muito enrijecido, a gente está falando de uma situação traumática. Então, assim como algumas mulheres desenvolvem dependência emocional por conta de processos de traumatização que vão alargando os limites dela, algumas também acabam ficando tão traumatizadas com as experiências que tiveram que vão para um outro extremo, que é esse de não se relacionar. E não é que a gente é necessariamente obrigada a querer se relacionar, não. A gente pode viver bem sem um relacionamento amoroso, mas muitas vezes há o desejo do relacionamento, mas o medo estabelece uma distância muito grande entre a pessoa e o outro para que essa conexão possa acontecer, né? E aí as pessoas confundem muito essa questão da autonomia, né, com essa coisa de uma fuga mesmo, de uma necessidade de se proteger, porque eu vejo o tempo todo um risco. Então, isso comunica muito, assim, essa coisa de desconfiar de todo mundo, né, de não conseguir confiar em ninguém, mesmo que não tenham sinais ali de que precisa ter um cuidado, né? Então, sim, eu acho que essa geração de mulheres que hoje têm mais informações, que conseguem ler talvez as experiências que vivenciaram anteriormente, perceber que viveram abusos, violências e que nem perceberam em algum momento da vida, hoje podem pensar assim, é melhor eu não fazer isso, porque se eu não conseguir perceber anteriormente, pode ser que eu não consiga perceber agora. Então, assim, relacionamento não é bom, não é pra mim, homem nenhum presta, então é melhor, né, eu não me envolver. Porque é isso, é uma tentativa de se proteger que vem mascarada com essa coisa da autonomia, né? Da autonomia, do poder, do empoderamento e tudo mais. E eu acho incrível que a gente crie autonomia a ponto de não sentir que a gente precisa ter um relacionamento. Mas é incrível quando a gente tem autonomia também para escolher se relacionar. Né? Se vê tão forte, empoderada, consciente de quem é, a ponto de não precisar ser escolhida, mas de poder escolher se relacionar, né? Olha que bacana, olha, eu concordo 100%, Luana, com o que você está trazendo, e o objetivo nosso aqui no Soul é trazer esses vários lados, né? Porque é como você fala, essa coisa da autonomia em excesso pode estar mascarando uma dor, um adoecimento, um medo muito grande, e às vezes não é assim. Então, nós temos quadros de dependência e uma extrema independência pode também estar tão adoecida. Então, é preciso, como você trouxe, né? Também é a gente se conhecer, fazer esse caminho para dentro, buscar nos conhecer através de psicoterapia, de grupos, de leituras, né? Nós temos, eu costumo falar, nós temos um menu de possibilidades para a gente poder se conhecer. Né? E aí, dentro do que a gente está falando, dessa dualidade das coisas, né? Desses dois lados que inerentes a tudo que é, vamos dizer assim, né? Como que a gente separa a dedicação, a entrega, a relação da dependência? Porque a mulher, ela que às vezes tem um quadro de dependência, pode achar, não, porque eu sou dedicada, eu sou, né, assim, eu tô me esforçando pela relação e tá no quadro de dependência. Mas como essa dedicação, reconhecer que ela é saudável ou que ela tá adoecida na dependência? Eu acho que são vários pontos. Acho que uma das formas é um contato com a gente mesma para entender por que a gente faz o que a gente faz,
Olha só. Né? Uma pergunta muito assim, sincera, eu tô fazendo isso porque realmente eu gosto, porque eu quero estar aqui, ou se eu não estiver aqui, eu acho que pode acontecer alguma coisa. Né? Então, assim, se eu não estiver hoje com meu companheiro, vai que ele decide sair com os amigos, ele pode encontrar uma outra pessoa. Ou, se eu sair com as minhas amigas hoje, eu vou dar oportunidade para ele sair com os amigos dele em outro momento. É muito comum, né? Então, assim, eu vou ficar com ele o tempo todo só com ele, né? Quando a gente vê uma vida que é totalmente dedicada a uma coisa só, a gente pode desconfiar que aqui dentro tem uma sensação de insegurança e de desconforto que faz a gente sentir que se a gente largar a mão disso aqui, a gente vai perder. Né? Então, eu acho que essa investigação a respeito do para que eu estou fazendo, né? Nem por quê, mas para que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, ajuda muita gente a entender se a gente está fazendo isso porque é um desejo genuíno, se é uma vontade de estar ali, ou se é uma tentativa de evitar uma perda, uma tentativa de evitar um abandono, uma tentativa de controlar o outro mesmo, né? Então é muito comum, assim, as mulheres irem abandonando todas as suas atividades para estarem disponíveis com esse argumento de não, mas é porque eu não quero. É porque eu não gosto, eu parei de gostar, já não faz mais sentido para mim. Mas quando você vai investigar, tem muito esse lugar de mas sabe por quê? Porque era quarta-feira à noite que eu fazia isso. E quarta-feira à noite, se eu não estiver com ele, ele vai pro futebol com os amigos. Olha só. E aí ele vai pro futebol com os amigos, o que vai acontecer? Ele vai beber lá, Luana. Aí, você sabe o jeito que homem é, né? Eu já ouvi muito isso, assim, né? Homem bebe, perde o controle. Então, é melhor eu ficar, porque aí se eu fico, ele não vai. Ou ele volta mais cedo. Né? E aí a gente comunica, inclusive, uma dificuldade nessa dinâmica de diálogo mesmo, de poder dizer sobre como a gente se sente, de negociar essa ida e tudo mais, né? Mas enfim, isso é pano para manga. Mas é muito pensando nesse aspecto, né? Assim, do qual é a motivação, qual é a energia disso que a gente está fazendo, né? Do para que a gente está fazendo isso. E às vezes, né, Luana, em uma situação, determinado comportamento se traduz como adoecido, e em determinada situação, em outro casal, em outro contexto, aquele mesmo comportamento já é sinal de saúde, né? Por isso que essa caminhada é muito individual, né? Essa caminhada interna. Existem muitas coisas que a gente aprende no coletivo para se relacionar, né? Na nossa cultura e tudo mais, esses elementos estão presentes, mas o arranjo, a combinação, né, de quem eu sou com quem o outro vai dar uma coisa muito única que a gente precisa mesmo olhar. E aí eu acho que tem muito essa coisa de entender o amor como algo que tem mais a ver com uma troca, com uma coisa que te acompanha na vida, um relacionamento que te acompanha e te dá apoio, do que algo que te completa, porque se completa, aí vem essa questão da sensação da falta, que gera uma sensação de ameaça o tempo todo, né? Maravilha, Luana, eu te agradeço muito, agradeço você ter aceito o nosso convite, ter estado aqui, esse papo, como você mesma disse, dá pano pra manga. O que a gente quis aqui foi trazer um viés, um olhar, uma vertente dentre tantas outras, né? E fica o convite para você voltar mais vezes aqui no Soul. Muito obrigada, eu que agradeço e tô aqui, me chamem que eu venho. Combinado. Um abraço e até a nossa próxima edição.